Você está cansado de estimular a sua equipe para inovação, criatividade e simplesmente eles não conseguirem responder na altura que você precisa que eles respondam? Esse vídeo de hoje eu vou te ensinar alguns métodos, alguns exercícios criativos para você juntar a tua galera numa sala e conseguir tirar deles ideias criativas, seja para inovar o seu negócio, inovar o seu produto, ou ainda simplesmente aumentar a integração entre cada um deles. Se você ainda não me conhece e é novo aqui no canal, me chamo Bruno Lobo, sou diretor de estratégia, trabalho com publicidade há mais de 13 anos e eu já ajudei várias equipes a conseguirem chegar em ideias criativas. Seja em workshops, seja trabalhando marca, seja trabalhando arquétipo, seja guiando eles, na construção de um blueprint ou uma jornada do consumidor em diferentes meios e formatos, eu já consegui trabalhar com diferentes pessoas e fazer com que elas juntas conseguissem chegar no maior potencial criativo delas. E hoje eu vou te ensinar 3 dessas técnicas que eu uso para isso. E o primeiro jogo que eu quero ensinar para você hoje é o jogo dos personagens. Basicamente essa dinâmica, ela em um tweet, você estimular a sua equipe a pensar fora da caixinha dela. Para isso, você vai falar para a sua equipe pensar em resolver determinados problemas que você vai colocar como objetivo da sessão, mas não como elas mesmas. Elas vão imaginar como uma outra pessoa, uma personalidade faria. Então, vou te dar um exemplo claro para ficar fácil desde o início. Se você estiver, por exemplo, desenvolvendo uma sessão de criatividade e ideação, procurando por inovação de produto, você vai dar esse desafio para as pessoas que estão na mesa e vai espalhar fotos de pessoas, empresários, empreendedores e pessoas ali do mundo de design que realmente poderiam criar um excelente produto. E aí, um dos colaboradores pode, por exemplo, escolher a foto do Steve Jobs. Então, o desafio dele é inovar o produto em que vocês trabalham dentro da empresa, não pensando como ele faria, mas pensando como o Steve Jobs faria. Por isso que precisa ser personalidades conhecidas. Sabendo um pouquinho sobre a cultura do Steve Jobs e tudo que ele pensava em relação a design e desenvolvimento de produto, as pessoas vão começar a falar, bom, então esse produto, se fosse o Steve Jobs, ele deveria ser mais minimalista, ele deveria ser mais simples, eu deveria ter um cuidado com um design assim, assim, assado. Então ele vai começar a idealizar um produto ou aperfeiçoar um produto que você já tem na empresa, segundo a visão do que ele acredita que aquela outra personalidade faria se estivesse naquela sessão de ideação naquele momento. Por isso, o passo a passo desse jogo ele é muito simples. Ele começa com você reunindo todo mundo em uma sessão de ideação ou em um momento dentro de uma rotina, de um workshop, de um dia de workshop, você pode fazer essa dinâmica em algum momento ali. Até te sugiro ali não passar de 1 hora de duração dessa dinâmica. 30 a 60 minutos vai muito bem e as pessoas fluem com muita naturalidade. Então depois que você juntar todo mundo, você vai explicar a dinâmica e vai falar para eles que nesse jogo dos personagens, eles vão pensar como outras pessoas fariam aquele objetivo daquela sessão que você vai escrever ali em uma lousa, em um quadro qual é. Se você for trabalhar ideias de produto, escreva ideias de produto. Se você for pensar em ideias de integração entre colaboradores, escreve também. Não importa muito o objetivo, o jogo funciona para diferentes objetivos. Depois de explicar o objetivo da sessão, você vai escolher personalidades que, também tenham a ver com esse tema da sessão e vai espalhar essas fotos sobre uma mesa e vai pedir para que cada um escolha um personagem. Por isso, não permita que eles escolham o mesmo personagem. Cada um vai ter que escolher o seu próprio personagem e vai precisar conhecer um pouquinho mais sobre a vida desse personagem. Então, também permita negociações de personagens entre as pessoas que estão participando. Depois disso, você vai dar 30 minutos para eles começarem a ter ideias como se fossem aquela pessoa, tentando incorporar nas ideias que eles estão tendo os princípios fundamentais que aqueles empresários, que aquelas personalidades que estão naquelas figuras provavelmente
aplicariam. Então, como eu falei do exemplo do Steve Jobs, ele é um cara que certamente se preocuparia com o design do produto em si e não só com a eficiência dele. Se você tem o Steve Jobs na mão, você precisa aplicar esses mesmos princípios no desenvolvimento da sua ideia. E essa dinâmica serve justamente para que você force as pessoas a pensar fora dos lugares comuns aonde elas geralmente vão. Nós temos lugares comuns que tem a ver muito com a nossa bagagem criativa, tem a ver com a nossa própria experiência. E muitas vezes, na hora de ter ideias, a gente recorre a esse material e não consegue ver muito bem o que a gente poderia fazer de diferente. Quando você estimula uma pessoa a pensar de uma forma diferente desde o início, procurando princípios que outras pessoas aplicam, você começa a criar um outro conjunto de padrão de pensamento que consegue inspirar uma coisa nova naquelas pessoas que estão participando daquela sessão de ideação. Então esse jogo é excelente quando a sua equipe está travada, quando vocês fizeram já várias rodadas e ninguém consegue realmente pensar em coisas novas. Aplique o jogo dos personagens, porque você vai ver que coisas novas surgirão de maneira natural e aí depois cada um contará a sua ideia que desenvolveu segundo aquele personagem. Faça uma sessão de brainstorm em cima da ideia de todos de maneira coletiva, um construindo na ideia dos outros. Depois filtre essas ideias para aquelas que mais têm potencial de serem viáveis, que têm chance de verdade de acontecer e resolverem um problema, que é o objetivo da sessão que vai estar escrito lá no quadro. Crie uma hierarquia dessas ideias, pensando exatamente nesses dois critérios, viabilidade e eficiência em relação ao objetivo da sessão. As ideias que melhor cumprir esses dois critérios ficam no topo do ranking e as outras vão pegando os estágios inferiores nesse ranking também. Depois você vai precisar simplesmente fazer ali uma comitiva para pensar na execução dessas ideias na ordem de hierarquia, da mais importante, da mais viável, da mais eficiente até a última, e aí você vai ter ideias para começar a trabalhar com a sua equipe e certamente conseguir tirar coisas incrivelmente novas de cada um deles. E aí, para não dizer aqui que eu trouxe apenas um jogo para ajudar você a fazer a sua equipe aumentar exponencialmente o material criativo e resolver de fato ali esse problema de inovação que você possa estar encontrando entre eles, eu vou te ensinar um jogo extra, um jogo muito bom para você conseguir fazer com que as ideias elas peguem rumos completamente diferentes. Esse jogo eu chamo de troca, aumenta e reduz. Ele é basicamente um jogo onde, em primeiro lugar, você vai de novo juntar todo mundo, estabelecer o tema da sessão e depois você vai dar 30 minutos para cada pessoa individualmente criar apenas uma ideia que possa responder ao objetivo da sessão. Depois que os 30 minutos acabarem, você vai precisar fazer com que cada integrante se sente um de frente para o outro. Então, divida o time todo em duplas, cada um com a sua ideia individual e una eles em duplas. Agora, em duplas, um de frente para o outro vai começar a contar a ideia. E aí, faça um de cada vez para facilitar. Então, vamos ilustrar o seguinte aqui. Enquanto a pessoa A começa a contar a sua ideia, a pessoa B vai apenas ouvir e dar alguns comandos de ação durante essa ideia, que é exatamente os 3 comandos: aumenta, troca e reduz. Então eu vou te dar um exemplo aqui, vamos imaginar um workshop, uma sessão de ideação de ideias de negócio. Vocês precisam criar novos modelos de negócio para trabalhar e simplesmente aumentar ali as suas fontes de receita. Digamos que a pessoa A começa a contar uma história dizendo que ela gostaria de criar um clube de fidelidade para os clientes da loja. A pessoa B que está ouvindo, ela, ao ouvir essa ideia, ela pode falar assim: aumenta. Na hora que ela dá o comando aumenta, a pessoa precisa literalmente aumentar essa ideia, aumentar o que ela acabou de falar. Então ela falaria: vamos criar um clube de fidelidade e um acesso VIP, um clube VIP, para fazer com que dentro do clube de fidelidade a gente tenha um tier mais VIP ainda. Porque ele simplesmente criou um clube de fidelidade, ele recebeu o comando de aumentar
e a partir de agora o que aconteceu? Ele começa a incrementar essa ideia com mais coisas. Se o comando for troca, ele precisa literalmente trocar aquilo que ele acabou de falar. Então, se alguém estiver falando assim, o nosso clube de fidelidade vai distribuir pontos. E aí a pessoa B diz, troca. E aí ele vai precisar trocar. Em vez de um clube de fidelidade que distribui pontos, vai ser um clube de fidelidade que concede, experiências inesquecíveis. E o último comando seria o reduz. Então, no nosso exemplo, a pessoa pode começar a falar, vamos criar um clube de fidelidade que vai gerar e dar experiências inesquecíveis para os nossos clientes, tais como viajar para Paris. E aí alguém fala, reduz. Aí ele vai falar, viajar dentro do Brasil. Reduz. Cara, ganhar fins de semana especiais. Reduz. Experiências inesquecíveis em restaurantes especializados. Pronto. Então, de viagem a Paris, você reduziu a jantares em lugares ali de gastronomia especializada. Esses 3 comandos vão fazer com que você faça que o seu time pegue caminhos completamente diferentes. Então, uma ideia que às vezes parece ser muito legal, ela pode ser muito melhor. Dependendo do comando que as outras pessoas vão ouvindo sobre essas ideias, elas vão provocando a pessoa que está tendo a ideia em si para encontrar lugares novos, diferentes e simplesmente evoluir a sua própria ideia. Esse jogo vai ajudar absurdamente as suas sessões de ideação, principalmente se você precisa sair com ideias viáveis e, possíveis de serem executadas imediatamente. Porque as pessoas que estão ouvindo as ideias, elas vão saber dessas regras, vão saber dessas necessidades e vão ajudar as pessoas que estão tendo ideias a chegarem realmente em ideias que vão fazer sentido para todo mundo. Então, se tem espaço para uma ideia aumentar, elas vão dar comandos para aumentar. Se a ideia está muito confusa ou está muito complexa, elas vão dar comandos para reduzir e buscar mais objetividade naquela ideia. E se pode ser algo completamente diferente, se ainda não está criativo ou inovador o suficiente, elas vão dar sugestões ali, comandos para você trocar e chegar em outras sugestões de ideias também. Então testa esses 2 jogos, porque esses 2 jogos são incríveis, eles fazem parte de um material que eu criei, que são 30 jogos criativos. Qualquer hora eu trago aqui no canal e apresento os 30 para vocês e a gente fala mais sobre isso, mas tô dando spoiler desses 2 jogos que eu tenho certeza que eles funcionam para você conseguir chegar na sua equipe e tirar o melhor delas, tanto de criatividade, quanto de inovação, quanto de integração, seja o objetivo que você precisar. Use esses jogos em sessões de trabalho, workshops ou simplesmente chame todo mundo ali num café para conversar sobre os problemas e os desafios da empresa e execute um jogo de criatividade, porque você vai fazer com que ele chegue em resultados diferentes. E eu sei que todo esse conhecimento vai fazer sentido para você, então para não perder mais conhecimentos como esse, mais técnicas como essa, segue o canal, dá like nesse vídeo e depois que você testar o jogo, vem aqui e me conta também. E se você tem alguma técnica única, sua, exclusiva, me conta também que eu gostaria de entender um pouco melhor. E se você também tem esse desafio de tornar a sua equipe, as pessoas que trabalham com você, mais criativas, me conta aí as suas experiências aqui embaixo, que eu gostaria muito de ouvi-las e depois produzir conteúdos que vão literalmente ajudar você a consertar esses problemas ou simplesmente te inspirar a mudar o comportamento e chegar em resultados diferentes com a sua equipe. Então, conta comigo, conta aqui com o canal, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!